Aleluia. Graça e paz, amados irmãos, presentes aqui na igreja. Graça e paz vocês que estão ouvindo pela rádio online. Graça e paz você que está nos assistindo aí na TV Palavra que Cura. Vamos estar dando continuidade ao culto, né? Creio que todos aqui me conhecem. Para quem não me conhece ainda, eu sou o irmão Harley Freire, faço parte da diretoria do discipulado, nosso discipulado bíblico Palavra que Cura. E também sou um estudioso de escatologia da igreja, onde tenho a responsabilidade de aprender esse assunto e ministrar sobre escatologia para edificar, abençoar a igreja. E é isso que eu vou fazer essa noite. Amém, amados? Vou continuar a boa obra que já foi iniciada desde o louvor, né? Se você tem considerado desde o louvor, né, até a mensagem, a primeira mensagem do nosso querido Rafael, e agora, se você continuar tentando, eu posso dizer que você vai sair daqui cheio de Espírito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: saia desse lugar cheio, transbordando do Espírito Santo. Dê um aleluia. Dê uma glória a Deus. Como foi falado, o Espírito Santo ele se move sempre com um fim proveitoso. O Espírito Santo ele não faz nada por acaso. Como foi falado, no dia de Pentecostes, aquele mover, aquela zoada santa, primeiro para batizar aqueles discípulos, enchê-los do poder, e depois para alcançar as pessoas que estavam próximas. Ele continua fazendo essas coisas nesses dias, amém, amados? E ele também opera nas coisas simples. Olha para a pessoa que está do seu lado, por favor, e diga: o Espírito Santo pode fazer um espetacular e também usar as coisas simples para nos alcançar. Amém, amados? E uma das coisas que ele faz mais, e é algo simples, naturalmente falando, é usar pessoas que estão falando a palavra. Amém? Com certeza, eu fui muito abençoado com a mensagem que o nosso irmão Rafael trouxe. Por quê? Porque eu sei que não é ele na sabedoria dele, mas é o Espírito Santo usando ele. O Espírito Santo não faz nada por acaso. Do mesmo jeito ele vai fazer comigo. E eu entendo que do mesmo jeito que você está ouvindo e aprendendo, e eu estava ouvindo alguns minutos atrás também, só que eu também entendo que quando eu vou falar agora, o Espírito de Deus vai me usar também. E por isso eu vou aprender. Se você continuar ligado no céu, atento, você vai sair daqui diferente. Aleluia! Glória a Deus! E como eu falei, eu vou estar ministrando escatologia, pois é o assunto que fui separado pelo ministério para estudar e ministrar, certo? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. Quem pode estar pensando aí, alguém nunca ouviu essa palavra, escatologia, o que é isso? Meu Deus do céu, cara, aí que a gente vai mostrar. A maioria aqui sabe, a boa parte aqui já fez o discipulado, outra parte vai fazer ainda, mas tem vindo para a igreja, então sabe. Alguns rostinhos novos eu estou vendo aqui, mas você vai saber o que é escatologia daqui a pouco. Isaías 46, versículos 9 e 10. Aqui é Deus falando. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Eu quero focar uma frasezinha que ele disse aqui. O Senhor disse que anuncia o fim desde o princípio. Deus, ele sabe do futuro.
Ele é onisciente. O que é onisciente? Ele sabe tudo, inclusive o que vai acontecer. E desde o início do mundo, que Deus anuncia coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Ele revelou não tudo o que vai acontecer, mas muitas coisas que vão acontecer. Ele revelou para quem? Diga, para mim. Ele revelou para o homem, o ser humano, homem e mulher. Muitas coisas que vão acontecer. Onde, quando ele anunciou, tem coisas que já aconteceram, que ele anunciou muito tempo atrás, que depois de alguns anos se cumpriram. Mas teve coisas que ele falou no passado que ainda vão se cumprir. Essas revelações, o estudo dessas revelações é a escatologia. Escatologia é a união de duas palavras gregas, escatos e logos. Escatos quer dizer fim, logos quer dizer estudo. Diga, escatos igual a fim, logos igual a estudo. Amém? Então, escatos logos, juntando escatologia, quer dizer o estudo do fim, o estudo do que foi revelado do fim. É estudar aquilo que Deus revelou do fim dos tempos, onde coisas já se cumpriram, outras ainda vão se cumprir. Mas o estudo dessas revelações é a escatologia. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Agora eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Irmãos, olha para mim, por favor. Existem versículos na Bíblia, irmão, que são um resumo de toda a palavra. Tem versículos que é como se fosse um resumão. Esse versículo aqui é tremendo, irmão. A gente pode aprender muito com esse versículo. Ele diz que tem coisas que Deus não revelou, e é dele, não é da nossa conta. Amém. Nem tudo é para você e eu saber. Amém. A Bíblia não fala de dinossauro, mas a ciência fala de dinossauro. Sabe por que a Bíblia não fala de dinossauro? Porque não vai mudar a sua vida nem a minha, os dinossauros. Porque não é da nossa conta. Deus não queria que a gente saiba sobre isso, ponto final. Amém. Por isso que a Bíblia não fala porque tem muitos planetas, porque não interessa a gente. Porque não é pra gente. Tem coisas que estão encobertas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: sabemos em parte, mas quando estivermos face a face com ele, o conheceremos plenamente. Então tem coisas, irmãos, que só quando a gente chegar no céu que a gente vai saber. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não perca tempo querendo saber o que Deus não revelou. Mas existem coisas que foram reveladas. Olha o tamanho desse livro. Tem coisa aqui que Deus revelou para a gente. E Ele revelou um propósito, para que cumpramos os seus mandamentos. Digo, o conhecimento da verdade
Traz libertação do pecado. Ou seja, quanto mais eu e você conhecemos e entendemos a palavra, por termos uma vida consagrada, como o Rafael falou, orando, buscando a palavra, é uma vida na prática dos princípios. Quanto mais a gente se envolve com o Senhor, mais nós vamos conhecendo e entendendo a sua palavra, e esse conhecimento e entendimento vai nos dando forças para andarmos nessa vida diferentes, não só porque deixamos de fumar, não só porque deixamos de beber, isso é importante, mas é pouco. Deus quer que a gente mude mais. Deus quer que as pessoas vejam em nós, vejam que nós somos crentes, não porque a gente anda com uma Bíblia debaixo do braço, mas porque eles leem a Bíblia nas nossas vidas. Eles leem a Bíblia. Mas por quê? Porque nós estamos nos envolvendo com o que foi revelado. Dentro da palavra de Deus também estão as revelações do fim dos tempos. Tem pessoas que não preciso saber do que vai acontecer não, já sei que eu vou morar com Jesus, está bom demais. Não! Nós temos que saber o que vai acontecer no fim dos tempos. Escatologia é importante. É tão importante que, para a glória de Deus, o apóstolo, nosso apóstolo, viu a necessidade e me separou há alguns anos atrás para estudar sobre esse assunto. E eu não falo isso para a minha glória, eu falo isso para a glória de Deus. Eu estudo, irmão, sobre esse assunto. Faz anos, irmão. Amém? Eu tenho 26 anos, eu acho que desde os 20 anos que eu estudo sobre esse assunto. E não é coisinha solta, não. Eu estudo mesmo. Amém, amados? Isso é para a glória de Deus. Mas por quê? Para que a gente possa aprender, para que eu possa passar para vocês. E aprender junto. Por quê? Porque é necessário. Um crente, ele tem que saber o que vai acontecer no fim dos tempos. Amém. Tanto conosco, o que Deus revelou para a igreja, para os salvos, como também o que vai acontecer com os pecadores. A consciência do que vai acontecer no fim, irmãos, leva a gente a ter uma vida mais em santidade. Leva a gente a ter uma vida mais em obediência. Porque a gente vai entendendo, irmão, que essa vida aqui é meia hora. A Bíblia diz que essa vida terrena é como um vapor que aparece e logo some. Um dia desse, eu era um molecote pequenininho. Parece que foi ontem. Parece que foi um dia desse que eu cheguei na igreja. Aqui nessa igreja. Conheci essa palavra. Mas já passou 8 anos já. O tempo passa muito rápido. Parece que foi um dia desse que eu conheci a minha esposa. A gente já se conheceu, já namoramos, noivamos, casamos. A vida passa rápido. Essa vida que nós vivemos, ela passa rápido. Mas o maravilhoso é que existe uma vida após a morte. Existe coisas gloriosas para os salvos. Que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mas também existem coisas terríveis para aqueles que não estão em Cristo. Ou aqueles que até um dia abriram a boca e disseram: Jesus, tu és dono da minha vida. Mas não têm honrado essa confissão com a sua vida. Eu não estou falando de pessoas que erram por estar em crescimento, porque eu estou nesse meio, eu não sou perfeito, eu não consigo fazer algumas coisas ainda, eu estou aprendendo. Mas o pouquinho que eu tenho aprendido, eu procuro viver. Eu estou falando como sei que vocês também são assim, pelo menos uma parte. Eu posso falar de todos, até porque eu não conheço todos, amém, amado? Mas Deus conhece todos, irmão. Agora eu sei que eu estou falando de pessoas que não têm compromisso com a palavra. Pessoas que não têm firmeza. Essas pessoas podem perder a salvação. E existe algo terrível aguardando. Mas também existe algo glorioso para quem se mantém firme no Senhor. E a escatologia trata do que vai acontecer no fim. E nós precisamos conhecer. Amém, amados? Amém. Conhecer e entender. Por isso, irmão, quando você vir à igreja e for ministrado escatologia, não faça uma cara feia. Você pode até não fazer no rosto, mas na sua alma não faça. Não feche o coração. Porque nós precisamos
também aprender sobre esse assunto. Amém, amados? E essa revelação, a Bíblia dá um nome para essas revelações do fim dos tempos. Quem é que pode me dizer? Como é que é o nome dado a essas revelações? Profecia. A revelação de Deus, da sua onisciência, do seu conhecimento, é chamado de profecia. Amém, amados? Existem várias profecias na Bíblia. Várias revelações. Algumas já se cumpriram. Outras ainda não. Vamos ver uma profecia que na época que foi dada ainda não tinha se cumprido, mas já aconteceu. Abra lá em Isaías, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14. Quando Deus trouxe essa revelação futura, ou profecia, a Isaías, aqui foi 700 anos antes de Jesus nascer. Posso ver amém, irmão? Amém. Diga comigo, o que eu vou ler agora foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Amém? Mas veja o que Deus revelou dentro da sua onisciência. Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Olha para cá, por favor. A virgem vai engravidar e vai dar à luz um filho, que significará o seu nome Emanuel. Essa profecia fala de Maria engravidando de Jesus. Emanuel significa Deus conosco. Está lá em Mateus, quando ele cita o cumprimento dessa profecia. Então veja que Deus ele revelou algo 700 anos antes de acontecer. Mas aconteceu, porque Deus não mente. E aconteceu do jeito que ele disse. Ele disse, a mulher virgem vai engravidar. E nós sabemos que Maria foi engravidada pelo poder do Espírito Santo. Amém, amados? Então, essa revelação, essa profecia, ela já se cumpriu. Mas agora vamos ver uma profecia que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do versículo 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou daqueles que já morreram em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Isso é uma profecia. Isso vai se cumprir. Continuando. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A primeira profecia se cumpriu, e se cumpriu do jeito que foi dito. Algo que parecia impossível, uma mulher grávida, uma mulher virgem engravidar. Mas Deus pode todas as coisas. Esse mesmo Deus que pode todas as coisas também prometeu que um dia vai vir buscar a sua igreja, o seu povo. Aqueles que morreram em Cristo, membros da igreja de Jesus, serão ressuscitados com corpos glorificados e imortais. E os vivos terão seus corpos transformados. E serão todos levados para se encontrar com Jesus no céu. Isso vai acontecer. Amém, amados? E tem várias outras profecias na Bíblia. E nós precisamos estudar essas profecias. Amém, amados? Mas também nós precisamos entender como as profecias vão se cumprir. Posso ouvir um amém, amados? Como é que essas revelações de Deus que ainda não se manifestaram, como é que elas vão se cumprir? Existem dois grupos de estudiosos. Uns creem que as profecias elas vão se cumprir de forma alegórica. Pergunta para mim, o que é isso? Alegórico vem da palavra alegoria, que quer dizer fantasia, enfeite. É feita aquelas fantasias de carnaval, escolas de samba, falar alegoria. Ou seja, a pessoa está fantasiada ela está fantasiada e ela está representando outra coisa. É como uma mulher está fantasiada de sereia, então ela está dizendo que aquela mulher significa uma sereia. Aquele enfeite é uma fantasia. Alegoria é isso. Então, o que é entender as profecias de uma forma alegórica? É entender que a Bíblia não vai se cumprir do jeito que está escrito, mas de outro jeito, é uma fantasia. O jeito que foi escrito é uma fantasia, vai se cumprir de outro jeito. Não vai se cumprir do jeito que está escrito. É uma fantasia o jeito que está escrito. Vai se cumprir de outra forma. Vou dar um exemplo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, por favor. Vamos ler e depois eu vou explicar como é o que entende a profecia alegoricamente. Vamos lá. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 1. Diz assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Preste atenção na leitura, tá bom, irmão? Medite na leitura. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Pronto, olha para mim, por favor. Existem dois grupos de escatológicos, de estudiosos de escatologia. Uns entendem as profecias de forma alegórica ou fantasiosa, fantasiam a profecia. Como assim?
Eles pegam esse texto de Apocalipse 20, que diz que o diabo vai ficar preso por 1000 anos, e que Jesus vai reinar na terra por 1000 anos, com os seus salvos. Está escrito. Mas eles dizem, não, esses 1000 anos é uma fantasia, isso quer dizer outra coisa. Esses 1000 anos é um número simbólico. Esses 1000 anos representam o tempo da igreja na terra, desde o dia que Jesus subiu. Então, quando a Bíblia diz em Apocalipse 20 que Jesus vai reinar por 1000 anos nessa terra com a sua igreja, é hoje o tempo que nós vivemos. Esses 1000 anos representam o nosso tempo de hoje. Essa é a forma de entender a profecia alegoricamente. Alegoria, fantasia. Ele fantasia a profecia. Ele diz que o que está escrito não vai se cumprir do jeito que está escrito. Mas existe um outro grupo de estudiosos que creem que as profecias elas vão se cumprir literalmente. O que é literalmente? Vem da palavra ao pé da letra. Ou seja, do jeito que foi revelado, vai se cumprir. Posso ver um amém, irmão? Como é que o literalista entende esse versículo? Ele entende que vai se cumprir do jeito que está aqui. O diabo vai ser preso por 1000 anos, literais, ou seja, ao pé da letra. Jesus vai estar nessa terra 1000 anos ao pé da letra, contados mesmo, reinando conosco. Posso ver um amém, amado? Aí eu pergunto para você, você acha que qual das duas correntes está correta? Qual? A que entende alegoricamente ou a que entende literalmente? Literalmente. Literalmente. Agora, por quê? É fácil. Porque Deus, ele não é doido. E ele não quer endoidar a gente. Se Deus, ele revela algo, é porque ele quer que a gente entenda a sua vontade. E se eu quero que alguém entenda o que eu estou pensando, eu não vou ficar rodeando, eu vou ser direto no ponto. Então, se Deus ele quer me revelar a sua vontade, ele não vai ficar com mistérios, com não sei o quê, não. Eu não estou dizendo que não existe simbologia na Bíblia. Isso é outro caso, que numa outra oportunidade eu vou dar continuidade, tá certo? É bom que você fica com água na boca para uma próxima vez que eu vier aqui. Semana que vem eu venho, só não vou dizer o dia, amém, amado? Então venha para a igreja a semana toda, venha pegar a palavra, e um dos dias da semana eu vou estar aqui. Aí eu vou estar dando continuidade sobre isso. Sobre essa questão de simbologia na profecia. Existe. Mas a regra geral é entender ao pé da letra, do jeito que foi escrito. Por quê, irmãos? Porque Deus ele quer que a gente entenda claramente a sua vontade. E também por quê? Porque as profecias que já se cumpriram literalmente. Nós lemos alguns minutos atrás, Isaías 7, versículo 14, que diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai ver que essa virgem queria dizer uma mulher virgem mesmo. Amém. Não queria dizer outra coisa. Não, realmente foi uma mulher virgem que pelo poder de Deus engravidou do Salvador do mundo. Então veja que a profecia, ela se cumpriu do jeito que foi falado. Posso ver um amém, amados? Deixa eu dar outro exemplo para você. Por favor, diga comigo assim: essa profecia que eu vou ler já se cumpriu. Amém, amados? Versículo 2: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares cidades de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha para mim, por favor. Essa profecia está falando que Jesus, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, que vive para sempre, sempre existiu, sempre existirá, mas fala que ele viria à terra, nasceria como homem da cidade de Belém. Veja que ele diz: e tu, Belém, vista entre muitas milhares de cidades de Judá, mas é de ti que vai vir aquele que vai governar em Israel. Amém? Falando de Jesus. Isso é uma profecia. Agora vamos ver o cumprimento da profecia. Mateus,
capítulo 2. Mateus, capítulo 2. A partir do versículo 1. Versículo 1. Capítulo 2 de Mateus, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Caruaru, está escrito assim? Foi aonde que ele nasceu? Em Belém da Judéia. Peraí, a gente leu lá em Miqueias que ele ia nascer aonde, irmão? A profecia se cumpriu como? Literalmente, ao pé da letra. Mas tem mais, ó. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos... A profecia diz: de ti, Belém, me sairá o que governará Israel, o rei dos judeus. Então veja que os magos, eles entendiam a profecia ao pé da letra. Continuando. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então veja claramente como é que eu devo entender a profecia ao pé da letra. Veja que quando o rei perguntou onde é que o Cristo vai nascer, eles disseram em Belém. Por quê? Porque está escrito. Então eu tenho que entender que a profecia vai se cumprir como está escrito. Amém, amados? Essa é a regra geral. Agora existem exceções, que é quando tem as simbologias. Mas quando tem a simbologia, não é difícil de perceber. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Dá tempo. Pessoal da oferta, pode vir já, pode vir. Pode vir, pode ficar aqui já, pode vir, por favor. Apocalipse capítulo 12. Versículo 1. Diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Irmãos, isso aqui está claro que não pode ser entendido ao pé da letra. Uma mulher está vestida de sol, olha para aí. Acho que ela estava com um pouquinho de calor, não estava não? Se fosse ao pé da letra. Vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa com 12 estrelas. E o texto do versículo seguinte diz que ela estava grávida, e com dores de parto. E no versículo 3 diz que um dragão com 7 cabeças e 10 chifres estava perseguindo ela. Claro que não é ao pé da letra. Essa é uma exceção na profecia. Quando tem simbologia, eu não entendo ao pé da letra a profecia. Mas quando tem simbologia, a própria palavra, ela traz o significado. Posso ouvir um amém, amados? Eu não vou ficar inventando, não. Se eu ler e não tiver uma simbologia, eu tento entender ao pé da letra o que vai se cumprir. Você está aqui? E se tiver uma simbologia, a própria palavra
mostra. A Bíblia fala quem essa mulher representa. Quem será que essa mulher representa? Quem será que esse dragão representa? A Bíblia fala. E na próxima semana eu vou mostrar para você quem são essas pessoas. Amém, amados? Vamos ficar em pé? Você que já fez discipulado, não dê fila para o povo não, viu? Deixa o povo vir para a igreja. Fica aí na sua, em nome de Jesus. Eita. Aleluia. Vocês foram abençoados?